Olá, meus queridos, muito bom dia, muito bom dia. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar acompanhando essa turma, essa galerinha que sempre nos acompanha, tá? É um prazer enorme estar mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Meus anjos, deixa eu dar o meu bom dia a todos os polos que nos acompanham diretamente do canal Seduc BI1, tá? Galerinha de Canavieira, Canto do Buriti, Elesbão Veloso, tá? Jacobina tá conectando aqui com a gente, São Gonçalo, Uruçuí também está presente conosco. Muito bom dia a todos que estão presentes. Galerinha também que tá pelo YouTube, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, meus lindos, minhas lindas de Elesbão Veloso? Eita, galerinha top demais, demais, demais. Topíssima! Tudo bom, gente? Tudo bom com vocês? Prazer estar aqui com todos vocês, aqui com a gente. Mais uma aula, presentes, conectados, participando, tá? E hoje eu vou querer a participação de vocês muito, tá bom? Meus queridos, vamos então continuar o nosso tema, nossa temática de propagação de calor. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, está aqui conosco diretamente do YouTube, né? Prazerzão, se faz presente de novo. Então, vamos acompanhar a nossa aula, tá bom? Vamos que vamos, vamos lá? Jovens, então, continuando o tema da nossa última aula, que a gente estava falando de propagação de calor, né, na última terça-feira, eu falei para vocês que existem 3 processos de transmitir o calor, né, de que o calor possa sair de um corpo para outro ou de uma parte do corpo para outra parte, sem sair do corpo, né? Só mudar de posição dentro daquele objeto. Então, a gente observou que existem 3 formas diferentes. Você tem o processo de condução térmica, que acontece nos sólidos, acontece por conta do contato entre as partículas do material ou entre o próprio material, tá? Temos também o processo de convecção que acontece nos fluidos. Tema da nossa aula de sábado, né, no pré-ENEM Seduc, tema da nossa aula de sábado foi esse: convecção, condução e irradiação. A convecção é o que eu falava que se propaga nos fluidos, líquidos e gases, e é provocada pela movimentação do próprio material. O material ele vai ter diferentes temperaturas, e aí a parte quente desse material acaba subindo por ser mais leve, e a parte fria desse material acaba descendo por ser mais pesada. Então essa movimentação vai provocar, então, o aquecimento ou o resfriamento de todo o material. E o último processo é o processo de irradiação térmica, que acontece pela transmissão de energia, né, através de ondas eletromagnéticas, ondas que não têm a necessidade de meio material para se propagar. A gente falou de ondas também na aula de domingo pelo pré-ENEM Seduc, certo? Jovens, vamos então continuar esse tema, agora falando das aplicações cotidianas. Onde é que esses 3 processos, condução, convecção e irradiação, estão presentes? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Luiz Carlos, diretamente da unidade do 7, Beija Valente. Muito bem. Estamos aqui, viu? Estamos aqui presentes online com a galerinha do 7 Beija Valente, conectada com a gente. Foi muito especial a presença de todos vocês, tá?
É muito especial a presença também agora nas nossas aulas, certo? Eu só tenho a agradecer por todo o carinho que eu recebi durante as nossas viagens em Paulistana, em Valença, tá? E eu espero voltar várias e várias vezes para esses municípios, para essas regiões que a gente teve uma recepção muito calorosa, tá bom? Galerinha de Canto do Buriti, show de bola? Sim, Luiz Carlos, sim, Luiz Carlos. Sim, você estava ligado com a gente lá na última aula, lá na terceira série, tá aqui com a gente, tá? Eu lembro, coordenador do 7 Beija Valente, não esqueci não, viu, Luiz Carlos? Beleza? Show de bola? Pronto, tá aí observando os alunos, verificando que todos estão focados, né? Muito bem. Galerinha de Jacobina também presente conosco. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, Jacobina. Vamos lá, Elisbão Veloso. Galerinha de Canto do Buriti. Vamos lá? Jovens, então, começando a nossa aula, a gente vai trabalhar com as aplicações cotidianas. Professor, quais são as aplicações que nós vamos trabalhar na aula de hoje? A gente vai trabalhar com os materiais condutores e isolantes. A gente vai diferenciar o que é um material condutor de calor, o que é um material isolante de calor, tá? Além disso, a gente vai trabalhar com os aparelhos de ar-condicionado e os aparelhos aquecedores elétricos, tá? Vamos também associar a qual processo o funcionamento deles, tá? Brisas litorâneas, tá? Brisas litorâneas também é outro processo que a gente vai trabalhar hoje, as marítimas, as terrestres, tá bom? Geladeira doméstica, olha aí, quem é que não tem, né? Quem é que nunca viu uma geladeira doméstica? Pois vai observar qual é o funcionamento dela associado a esses processos, tá? De propagar calor. Vamos falar da radiação solar, a emissão de calor por meio do sol. Nós vamos também falar do corpo negro e do corpo espelhado, que são objetos que absorvem calor e objetos que refletem calor com facilidade. Vamos diferenciar qual é o objeto que absorve melhor, qual é o objeto que reflete melhor o calor. Efeito estufa, professor, mas o efeito estufa não é lá da geografia, não? É, mas está associado também aqui com a física, tá? Vou dizer o porquê. E o último processo é garrafa térmica. É a última aplicação associada ao nosso tema de hoje, certo? Belezinha? Galerinha de Jacobina, né? Muito bem. Eu que agradeço, tá, gente? Eu que agradeço. Nossa, fui muito bem tratado, muito bem recebido pelos alunos. E o prazer de estar com vocês, eu espero que se repita várias vezes, tá? Espero que a gente retorne, vocês estejam lá presentes, que eu quero essa recepção calorosa também. De todos os professores, de todos os coordenadores, de todos os alunos, pessoal que pertence à GRE também, estavam lá e foram bem calorosos na nossa recepção, tá bom? Eu já tô com saudade. Eu já tô com saudade e planejo voltar aí quando possível, tá bom? É um prazer e é um prazer novamente estar aí, tá bom? Será um prazer. Gente, vamos então para a nossa aula começar o primeiro tópico, né? Anote aí que o título do primeiro tópico é condutores isolantes. Já já, quando a saudade apertar mais, eu dou uma passadinha aí. Beleza? Combinado? Pode ter certeza que eu vou aparecer aí. Surpresa! Jovens, então,
Condutores e isolantes. Vamos diferenciar esses dois materiais. Condutores são quais tipos de materiais, professor? O que é um material condutor? Um condutor térmico são materiais que o calor se propaga de forma mais facilitada. Olha aí. Então, quando o calor se propaga de forma mais fácil, de forma rápida, você tem aí os materiais chamados de condutores térmicos. Exemplo disso são os materiais metálicos, tá? Os metais, eles são materiais condutores térmicos. Por exemplo, se você estiver agora na escola e a carteira de vocês tiver algum ponto de metal, alguma estrutura de metal, e você tocar nessa parte de metal da carteira, da cadeira, você vai sentir frio, provavelmente. Você vai sentir a sensação gelada da superfície, tá? Você vai sentir uma superfície mais gelada. Quando você toca na parte de madeira ou na parte de plástico daquela carteira, daquela cadeira, você já não vai sentir tanto frio, não vai sentir uma superfície tão fria quanto a parte de metal. Professor, estou percebendo isso. Você pode fazer isso agora. Uma das suas mãos você toca na parte de metal, a outra mão você toca na parte de madeira. Você vai sentir a diferença. Professor, por que acontece essa diferença? Porque os metais são materiais que a transmissão acontece com tanta facilidade, com tanta rapidez, que você perde calor logo ao tocá-lo. Lembra que a gente já falou nas aulas anteriores que o calor é uma energia que se transfere do corpo mais quente para o mais frio? Não é isso? A gente falou disso também nas aulas do final de semana, né? E aí, você é o objeto mais quente e, muito provavelmente, o metal é o objeto mais frio. Então, o calor vai sair do seu corpo em direção ao material metálico, ao metal da carteira. E aí, professor, o que acontece? Como você está perdendo calor, a sensação que o teu corpo tem é de frio, tá? Então, a reação fisiológica do teu corpo é sentir frio durante a perda de calor, tá? Show de bola? Professor, e por que o material de madeira, a parte de madeira da carteira, eu não senti tanto frio? Vamos lá. Porque a madeira é um material isolante térmico. É um material que o calor não se propaga de forma facilitada. Não quer dizer que o calor vai ficar acumulado sem ser transmitido, não. É que ele vai demorar mais para transmitir a mesma quantidade que foi transmitida no ferro. Ele vai demorar mais. Tá? Beleza? Jovens, por demorar mais, você não vai ter aquela reação do corpo, do frio, né? A reação fisiológica, com tanta intensidade. Em resumo, você não vai sentir frio tão facilmente. Professor, me dá outro exemplo aí. Vamos imaginar que você usa um moletom, uma camisa de manga comprida, algo para te proteger do frio. Aquele moletom, ele é feito de um material isolante. Ele é feito de lã, ele é feito de um material grosso, de um tecido grosso. Para quê, professor? Para evitar que aconteça
a troca de calor do teu corpo para o meio externo. Então, ao usar uma roupa de lã, um moletom, por exemplo, você está tentando evitar que o teu corpo perca energia para o ambiente ao teu redor e tenha a consequência do frio. Então você tem que usar um material isolante. Tá? Show de bola, jovens? Aí você tem a borracha, você tem o isopor, como também materiais isolantes. Meus queridos, ficou alguma dúvida aqui? Ficou alguma dúvida nessa telinha de condutores isolantes? Me respondam, por favor. Tudo tranquilo até agora? Pois eu vou continuar, tá? E aí, eu vou deixar uma perguntinha. Por que, eu quero que vocês respondam, tá? Por que, pronto, explicar mais uma vez, né? Vamos lá. Condutores são materiais que o calor se transmite de forma mais fácil, mais rápida. E aí eu vou responder a perguntinha que eu ia fazer. Por que que nós utilizamos panelas de ferro, panelas de metal, certo? Elisbão Veloso. Por que que nós utilizamos panela de metal para cozinhar os alimentos? É porque os metais são materiais condutores de calor. O calor passa para esses materiais com mais facilidade. Certo? Então, o alimento, ele vai cozinhar mais rápido em uma panela de ferro, porque a panela transmite melhor o calor, transmite melhor a temperatura, ela aquece mais rápido e o alimento vai cozinhar mais rápido. Imagina você usar uma panela de barro. A panela de barro ela vai cozinhar do mesmo jeito o alimento. Porém, vai cozinhar mais devagar. Por quê? Porque o barro ele vai ser um isolante térmico. Por isso que alguns restaurantes eles colocam as porções de farinha, né, de farofa, de arroz, de feijão. Vai comer uma feijoada. O pessoal coloca a porção de feijoada numa cuia, numa cumbuca, numa panela de barro. Ah, professor, é para ficar rústico, né? Não, não é para ficar rústico. É para que o calor não se transfira tão facilmente para o ambiente externo e aí o alimento fica quente por mais tempo. A panela de barro vai isolar o que está dentro do que está fora. O calor vai ficar acumulado lá dentro, dentro do recipiente de barro. Beleza? Deu para entender a diferença, jovens? Gente, por que que as marmitas, o PF, prato feito, por que que o pessoal trocou aquele pratozinho de alumínio, de papel alumínio, por um recipiente de isopor?
para quando você fizer o pedido da comida e chegar exatamente, quando você fizer o pedido da comida e ela chegar até você, ela ainda chegar quentinha. A mesma coisa que acontece lá com o barro. Exatamente, porque o isopor é um isolante. Então as pessoas colocam as marmitas, o PF, dentro de um recipiente de isopor, para que quando for se alimentar, ainda está quente. Porque o isopor isola. É o mesmo motivo que você coloca ali o gelo, e aí vai colocando refrigerante, vai colocando as suas bebidas, e o gelo ele não vai derreter com tanta facilidade lá dentro. Por quê? Porque o isopor é isolante. Ele não deixa que o calor entre, já que o ambiente de fora está mais quente do que o de dentro. Caso você coloque gelo, né? Então o isopor ele vai isolar. Não vai deixar o calor entrar, no caso do gelo, quando ele estiver aqui dentro, ou o calor sair quando tiver um alimento quente dentro do isopor. Tá bom? Meus queridos, deu para entender dessa vez? Show de bola? Acho que agora deu certo, né? Tranquilos? Vou passar aqui, jovens, para um outro exemplo. Condutores e isolantes, deixa eu voltar aqui. Condutores e isolantes, pronto, Elismão, bom saber. A galerinha aí tá focada, né? Condutores e isolantes, como você tá vendo que eu tô sempre colocando objetos sólidos como exemplo, condutores e isolantes estão ligados ao processo de condução, tá? Então, o processo associado aqui seria a condução térmica. Por quê, professor? Porque são materiais sólidos. Madeira é sólido, lã é sólido, plástico é sólido, borracha, materiais metálicos, tá? Então, esses exemplos que eu citei estão relacionados à condução. Vamos agora falar de exemplos que estão associados à convecção, tá? Convecção. Bora lá. O exemplo da convecção que eu trouxe são os aparelhos de ar-condicionado e os aquecedores elétricos. Esses dois aparelhos, eles estão ligados diretamente ao processo da convecção. Já anote aí. Convecção. Os dois aparelhos, professor, os dois. Convecção. Por quê, professor? Porque eles estão trabalhando com fluidos. Fluidos. Líquidos ou gases. E aí vem a justificativa do ar-condicionado ser colocado sempre na parte superior da parede. Por que que o ar-condicionado ele é colocado sempre na parte superior, meus lindos? Porque ele libera ar frio em um ambiente quente. O ar frio, ele é liberado pelo ar-condicionado por cima e tem a tendência de descer, ocupando os locais mais embaixo daquele cômodo
daquele quarto, daquela sala. Então você tem aí ar frio descendo. Por quê, professor? Vou já dizer. E o ambiente, como está quente, o ar do ambiente, que ocupava as regiões mais abaixo, vai subir. Quente. Pronto. Ar frio e ar quente. Professor, agora me explica por que que o ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Bora lá. Jovens, o ar frio, exatamente, o ar frio, ele é mais denso. Você vai ter que ir lá na dilatação dos corpos. Um corpo, quando ele dilata, ele pode dilatar se afastando ou ele pode dilatar diminuindo as suas dimensões. A gente chama de compressão. Por exemplo, uma mola. Lembra daquele elásticozinho de dinheiro? Aquele elásticozinho de dinheiro, você pode aumentar o tamanho dele ou você pode diminuir o tamanho dele. Só você apertar ele, você está diminuindo. Se você puxar ele, você está aumentando. Então, ele dilata. Isso pode acontecer com os materiais quando são aquecidos ou resfriados. O ar frio é um ar, uma substância no estado gasoso que vai ter a sua temperatura reduzida. Então, quanto menor a temperatura, maior será a densidade. Anote essa informação. Quanto menor a temperatura, maior será a sua densidade. Como assim, professor? Ele vai ser mais pesado. Tá? E aí, por esse motivo que o ar frio desce. Porque ele é mais pesado, já que ele tem menor temperatura. E o ar quente, professor? O ar quente ele acaba subindo. Ele sobe, jovenzinhos, porque uma substância, quando ela é mais aquecida, ela tem mais temperatura, ela acaba aumentando a sua dimensão. E aí, por ter uma dimensão maior, ela tem uma densidade menor. Lembra que densidade é a massa dividido pelo volume. Vocês veem isso lá na química. Né? E aí, se o volume fica maior, a substância fica mais leve, fica menos denso. E aí a tendência do ar quente é subir. Essa troca, ela não acontece só uma vez, não. À medida que o ar-condicionado vai liberando ar frio, à medida que ele vai liberando ar frio, o ar quente ele vai subindo. E aí vai havendo essa troca de ar frio e ar quente, até que todo o ar quente ele possa ser resfriado. Tá? Jovens, e o aquecedor elétrico? Professor, o aquecedor, ele libera ar quente, né? Isso. Certo? A galerinha que está concentrada aí. Moisés Lima Verde. Show de bola? O ar-condicionado, ele libera ar frio. Porém, o aquecedor, ele vai liberar ar quente.
por liberar ar quente, esse ar tem a tendência de subir. Lembra do motivo, né? Ar quente é mais leve. Ar quente é mais leve. E o ar frio, professor? Normalmente o aquecedor ele é utilizado em regiões mais frias, mais gélidas. Então a tendência dele é descer. Porque ele é mais pesado, né? E ele é maioria nessa região. Então, à medida que o aquecedor ele vai liberando ar quente, esse ciclo vai acontecendo várias e várias vezes. Perfeito? Show de bola? Professor, e aí é por isso que o aquecedor é colocado na parte de baixo da parede? Exatamente. É por esse motivo. Tá? Tranquilo, jovens? Eu vou dar 1 minutinho para vocês, não, eu vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem essas informações, tá? Para que vocês possam desenhar, eu quero que vocês desenhem essas informações, porque elas são preciosas, tá? Façam o desenho aí do esqueminha do ar-condicionado, façam o desenho do esqueminha do aquecedor, e aí a gente volta depois de 2 minutinhos, bom? 2 minutos na tela. Vamos lá, jovenzinhos, vamos lá. Tem aqui a perguntinha de Elesbão Veloso. Algumas regiões, as construções são feitas de madeira, né? Exatamente. Professor, por que em algumas regiões as construções das casas são feitas em madeira? Aí você entra lá naquele questionamento que eu fiz dos condutores e isolantes, né? Tá? Condutores e isolantes. Jovens, lá nos condutores e isolantes, a madeira
ela é um exemplo de isolante, né? E, por conta disso, em regiões mais frias, que os invernos são mais intensos, as pessoas constroem a casa toda de madeira. O chão é de madeira, as paredes são de madeira, os pilares da casa, a base da casa são de madeira, tá? E aí, essa casa, o teto é de madeira, essa casa, então, ela fica isolada termicamente. Dentro da casa fica quente, porque o calor que eles utilizam normalmente de aquecedores, de outros materiais que promovem a calor, por exemplo, lareira. Eles utilizam muito lareira lá nos Estados Unidos, porque lá os invernos são mais rigorosos, né? E aí, para que o ambiente fique isolado termicamente, para que esse calor não saia da casa, não vá para fora, fique concentrado lá, eles utilizam a casa toda de madeira, tá? A casa é toda de madeira. E aí, o ambiente externo está frio, o ambiente interno fica quentinho, fica agradável e continua assim. Não há a transmissão de calor de fora para dentro, ou seja, ele não vai sentir frio lá dentro. Ok? Belezinha? Aí por isso que em algumas regiões as casas são feitas de madeira. Isso é muito comum na Europa, isso é muito comum nos Estados Unidos, em regiões que são mais geladas, que o inverno é mais rigoroso. Tá bom? Por isso que em filmes dos Estados Unidos você vê muito essas casas de madeira. Tem uma série que eu costumo, quem gosta aí de arquitetura, construção, engenharia, né, eu costumo indicar, que é Os Irmãos à Obra. Nossa, eu gosto demais, é da Discovery, certo? Eu gosto demais de assistir essa série. E aí você acaba vendo que eles constroem a casa do zero. E aí a base da casa, tudo da casa é de madeira, né? E mais, eles ainda costumam colocar espumas. Espuma nas laterais da casa, entre as paredes de madeira, para isolar ainda mais termicamente, tá bom? Que a espuma também é um isolante térmico. E aí vem a perguntinha de Elesbom Veloso, tá? Quantos graus o corpo humano, o ser humano, consegue aguentar? Ó, existe um limite do nosso corpo, tá? Mínimo e máximo. O ser humano, ele tem um limite mínimo de temperatura dele mesmo, que ele pode aguentar, que é uma temperatura de 34 graus. 34 graus. O limite mínimo do nosso corpo. Não quer dizer do ambiente. Do ambiente que ele está já é diferente. Tá? Porque você não vai ficar exatamente com a mesma temperatura do ambiente, não. Nós somos animais, o nosso tipo, nossa classificação de animais é que a nossa temperatura, ela varia de acordo com o ambiente, mas não varia tanto. Nós mantemos a nossa temperatura estável, mesmo mudando de ambiente. Por exemplo, eu estou aqui, o ar-condicionado está no 22, mas a minha temperatura, se alguém medisse aqui, estaria próximo dos 37 graus. Se eu for lá fora, que deve estar em torno de 35 graus, vai continuar 37 graus a minha temperatura. Diferente de alguns animais, né? Que varia muito essa temperatura. Um animal, ele pode acabar sentindo frio se ele for para um ambiente frio, porque a temperatura dele varia com a do ambiente. O animal pode sentir calor,
porque a temperatura dele varia com o ambiente, né? São os animais de sangue frio que a gente classifica. Nós somos animais de sangue quente, tá? Belezinha? Meus queridos, e aí o limite mínimo para o corpo humano é 37 graus. Por isso que o termômetro clínico, aquele termômetrozinho de farmácia, do médico, ele só vai até 34 graus. Professor, o limite máximo. O limite máximo do nosso corpo é 42 graus. Você já perdendo todas as suas capacidades, você já alucinando. Certo? Então, se o seu corpo chegar a uma febre, uma hipertermia, que nós chamamos, de 42 graus, você pode vir a falecer por conta dessa alta temperatura. Se você chegar numa situação de hipotermia, em que o corpo ele chega até próximo de 34 graus, você também pode falecer. Tá? Então você vai sentindo a perda muscular, você vai sentindo a perda de consciência, a respiração ela se torna menor até que você possa vir a falecer por hipotermia. Certo? Bom, mas, professor, e as temperaturas ambientes que o corpo humano ele consegue aguentar? Aí já é mais limite, tá? Aí já é uma temperatura mais limite, maiores que essas, tá? O ser humano, ele pode aguentar, por exemplo, temperaturas de 50 graus no ambiente. Por exemplo, o pessoal do Oriente Médio, né? O pessoal do Oriente Médio, às vezes, fica submetido a 45 graus, a temperaturas bem altas, tá? Beleza? Já o ser humano sofre em temperaturas mais amenas, agasalhado, não estou dizendo pessoa sair sem roupa lá fora. Estou dizendo agasalhado, com as devidas roupas. O ser humano ele consegue suportar temperaturas de menos 29 graus, menos 20 graus, tá? Então, o ser humano ele pode aguentar temperaturas bem grandes e bem baixas também, tá? Em torno disso, de 50 sendo a máxima, sendo o limite máximo, e menos 29 sendo aí o extremo do limite mínimo. Tá? Tranquilos? Tanto que existe uma cidade, eu não me recordo o nome dela agora, estava assistindo uma série que coloca esses extremos, né? Máximos e mínimos, algumas cidades, que ela conseguiu um valor de menos 20 graus, essa cidade. Ela fazia, em média, menos 20 graus. E as pessoas viviam lá, as crianças iam para a escola, os adultos trabalhavam, só que lá as coisas eram diferentes, as coisas eram muito diferentes lá, tá? Lá o pessoal, para tomar banho, as pessoas elas pegavam cubos de gelo e aí iam derreter esse cubo de gelo através de um aquecedor que eles tinham, e aí virava água, e aí a pessoa tomava banho. Professor, vou nada tomar banho. E não era todos os dias que eles tomavam banho. Eles tomavam banho uma vez por semana. Eu não, professor, vou nada. Uma vez por semana. Aí nesse caso aí é porque, como o suor é um resultado do corpo humano, né? Um efeito do corpo humano para equilibrar a nossa temperatura, para não deixar a temperatura subir demais, eles acabavam não suando, né? Lá eles não suam,
Então, o odor não é tão expressivo neles. Aí, o que eles fazem? Eles pegam essa água, olha o jeito que eles se banham. Eles pegam essa água, molham num paninho e aí vão passando pelo corpo. É assim. Tá? Ah, muito boa pergunta. A gente vai trabalhar isso agora quando a gente fala das brisas, tá? A gente vai falar disso agora. Aí eu vou responder a perguntinha de vocês. Tô gostando de ver a participação especial aí de vocês. Galerinha de Lesbão Veloso. E vamos continuar assim, tá? Não é só hoje, não. Gosto da participação de vocês, a aula se torna melhor, se torna mais interativa. E aí a gente vai responder essa perguntinha agora. Bom que aproveita aí o nosso tema de brisas. Bom, jovens, o processo de convecção, ele está associado também à formação das brisas, dos ventos. Ah, professor, como é que um vento ele é gerado? Aí você tem aí a explicação aqui nas brisas, tá? Bom, existem dois tipos de brisas, duas formas de brisas. A brisa marítima e a brisa terrestre, tá? Brisa marítima é uma brisa que vem do mar. Ela leva o nome da região de sua origem. Então, ela vem do mar. E a brisa terrestre, ela vem da praia. Tá? Ela vem da praia, por isso se chama terrestre, porque ela vem da continentabilidade. Ela vem do continente para a praia. Bom, jovens, o que eu quero que vocês prestem atenção? Que no caso da brisa marítima, o que acontece? Ela só vai acontecer pela manhã. Ela só acontece pela manhã e pela tarde, ou seja, durante o dia, tá? Então, durante o dia, o sol, ele vai aquecer a areia e vai aquecer a água. Porém, tem um porém. A água, ela aquece com mais dificuldade do que a areia. Por exemplo, quem já foi para a praia vai saber disso. Quem ainda não, quando for, lembra da minha aula. Quero que você lembre lá da minha aula. Professor, foi mesmo, ó, eu fui lá na praia, foi massa demais, mas eu lembrei da sua aula. Por quê? Porque quando você pisar na areia meio-dia, seu pé vai queimar de tanto calor. Você vai sentir o pé doendo de tanto calor. A areia, ela vai estar muito quente. Você vai pisar com as pontas do dedo. A areia, ela vai estar muito quente. E a água vai estar geladíssima. Geladíssima. Porque a areia, ela é um material condutor de calor. Ela rapidamente sofre um aquecimento. Já a água é um material isolante térmico. Ela não aquece com tanta facilidade. Então a água, ela demora o dia inteiro para pelo menos se aproximar à temperatura da areia. Não chega à mesma temperatura, só se aproxima. Já a areia não, a areia aquece muito. A areia aquece bastante. Então, o que vai acontecer? Como existe uma diferença de temperatura entre água e areia, vai ocorrer o processo da convecção, tá? O processo da convecção, jovens, será o seguinte: a areia, por estar mais quente, acaba liberando ar quente e a água, por estar mais fria, acaba liberando ar frio.
essa diferença de massas de ar vão promover, então, a chamada brisa marítima. Por isso que quem já foi à praia vai lembrar que tem aquele ventinho bom saindo da água e indo em direção à praia. Essa é a famosa brisa marítima, certo? À noite vai acontecer o oposto, viu, galerinha? De Elesbão Veloso. À noite, a água vai ter levado o dia todo para aquecer. E a areia levou o dia todo para resfriar, porque a areia estava perdendo ar quente. Então, agora de noite, o que nós vamos observar? Que a areia vai estar gelada e a água estará fria, não tanto quanto a areia. Então, a água acaba se tornando um pouco mais quente que a areia, certo? Então, como existe essa diferença de temperatura, mesmo sendo mínima, mas ela existe, a areia vai liberar ar frio e a água acaba liberando ar quente. Então, novamente, eu tive essa troca de massas de ar. E aí, por isso que à noite, o vento é ao contrário. O vento é da praia para o mar. Quem já foi no litoral deve ter percebido isso. Perfeito, jovens. Professor, mas o senhor não me respondeu a pergunta. Lá nos desertos, por que que durante o dia é muito quente? Por que que durante a noite é muito frio? Jovenzinhos, o que que tem no deserto que não pode faltar? Areia, jovenzinhos. Areia, galerinha. Então imagina que lá não tem água. Não tem o mar. Então o que que vai acontecer? Durante o dia, a areia ela vai receber muito calor do sol e vai emitir na sua superfície muito ar quente. Então, durante o dia, eu vou ter muito ar quente sendo emitido pela areia, porque a areia é condutora de calor. Já à noite, como a areia passou o dia perdendo esse calor, recebendo e perdendo, durante a noite ela vai estar mais fria, porque não tem mais o sol para aquecê-la. Então ela vai, de tardezinha já vai começando a perder calor, Aí não tem mais o sol para aquecer ela vai resfriar bastante durante a noite. Certo? Então é aquela coisa. A areia, como ela é um condutor térmico, ela facilmente aquece e facilmente resfria. Os processos na areia são rápidos. Já na água, não. Na água, você vê aí pelo mar. O mar, ele leva a manhã toda, a tarde toda, para chegar próximo da temperatura da areia durante o dia. E à noite, ele passou a noite, o dia todo aquecendo, e aí para perder aquele aquecimento, ele leva a noite toda. Então, como na água o processo de aquecimento e de resfriamento é demorado, a água acaba se tornando um isolante térmico quando eu comparo com a areia. Beleza? Certo, meus queridos? Então, lá no deserto, as temperaturas variam tanto porque a areia ela aquece rapidamente e resfria rapidamente, pelo fato de ser condutora térmica. E aí, para a gente finalizar, eu vou finalizar com o último exemplo de convecção, que são as geladeiras domésticas. Olha aí. Geladeiras domésticas, você observa exatamente essa cena todos os dias. A geladeira doméstica, ela tem um congelador na sua parte de cima. Esse congelador, ele não é colocado lá em vão. Ele tem um motivo.
Qual é o motivo, professor? Liberar ar frio. Liberar ar frio. O ar frio liberado pela geladeira, pelo congelador, como é mais denso, acaba descendo. E o ar quente que ocupa normalmente as regiões mais abaixo, acaba subindo por ser mais leve, por ser menos denso. E a consequência disso, jovenzinhos, é você ter o processo de convecção térmica associada a essa situação. Então, lá nas geladeiras, você tem a convecção também acontecendo. E você tem também aqui nos processos das brisas. Você tem também esse processo acontecendo nas brisas. Beleza? Show de bola, jovens. Meus queridos, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, alguma curiosidade relacionada ao conteúdo? Galerinha do Moisés Lima Verde, galerinha do 7 Beija Valente, galerinha de Jacobina, de Elesbão Veloso. E aí? Nenhuma dúvida, jovens? Então, esses processos, como eu falei para vocês, estão relacionados à convecção. Bom, na nossa próxima aula, meus queridos, a gente vai trabalhar com os processos relacionados à irradiação, que é o último, a última parte desse conteúdo, tá? A gente vai trabalhar com os exemplos, as situações cotidianas relacionadas ao processo de transmissão por irradiação, tá? E aí a diferença para esse processo da geladeira, do ar-condicionado, das brisas, é que aqui só acontece com fluidos. Você está vendo que eu estou falando a todo momento de ar subindo, ar descendo. Estou falando sempre da questão do frio e do quente, relacionando com a densidade. Então, esse processo ele é natural, ele acontece devido a esse peso do material, né? Essa densidade do material. Quem pesa mais, desce. Quem pesa menos, sobe. Perfeito, jovens? Bom, meus queridos, agradeço demais a presença de todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a presença de Elesbão Veloso, de Jacobina, que participaram. Os meus lindos, meus queridos, do 7 Beija Valente, em Canto do Buriti. A galerinha do Moisés Lima Verde, também concentrada na aula e participando. E aí a gente vai ficando por aqui. Certo, jovens? Agradeço demais. Um beijo, forte abraço e até a próxima, meus lindos. Tchau, tchau.